Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado falando com todos vocês. Nessa oportunidade vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Estamos nessa jornada de ler toda a Bíblia em 6 meses. Hoje vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Juízes. Antes de nós fazermos a leitura, 2 pedidos eu faço. Primeiro, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Por aqui sempre um conteúdo de Deus para edificar a sua vida, sua fé e toda a sua família. Segundo, vamos orar, vamos pedir a Deus que se revele a nós a partir das Sagradas Escrituras. Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, graças te damos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui para fazermos a leitura da sua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a compreender as verdades do seu reino e que nós possamos estar cada vez mais, Senhor meu Deus, sendo moldados e trabalhados por ti. Oramos em teu nome e estamos certos da tua resposta. Amém. E graças ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, Juízes, do capítulo 8 ao capítulo 14. Então os homens de Efraim lhe disseram: que isso que nos fizeste, que não nos chamastes, quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim os melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na nossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, que mais pude trazer do que vós. Então a sua ira se abrandou com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que seguem as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zumana, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Sumona em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote que haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna ao Carcor e aos seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam a espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o Oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos e ambos os reis dos midianitas, a Zebas e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão a teus homens já cansados? E tomou os anciões daquela cidade e os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei.
Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixados com vida, eu não vos mataria. E disse a Jefté, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém, o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem tal, o Senhor a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, fora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode e colocou-o na sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão em sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. Sossegou a terra 40 anos, dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice. Foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra, os Abiesritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balins, e puseram Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa do seu pai a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão: foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém. E Deus os ouvira a vós. Deus ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós.
Porém a oliveira lhes disse: deixarei eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou das mãos dos midianitas? Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, também ele alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus em mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres comigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã ao sair o sol, e dá-lhe o golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhes como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes Zebul. Ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente no meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias que
quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te, a peleja contra ele. E saiu Gal à vista dos cidadãos de Siquém, pelejou contra Abimeleque, e Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quanto estava no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore e o levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu a Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-na o fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todas as cidades da cidade refugiaram nela, e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Isacar, e habitavam em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até ao dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balins e Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filhos de deixaram ao Senhor e não serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendo-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, e naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que estavam em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti, havendo pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos balins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moanitas que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vos me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazendo-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mizpá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mizpá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra mim, a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo de Israel do Egito tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão, resistiu o mar, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edonitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei dos Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, para passar pela sua terra até o meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para estes passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jassa e combateu contra Israel.
E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel e os possuireis tu. Não possuirás tu aquilo que Quemos, teu Deus, desposaste diante de ti? Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desposar diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo, tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei, filho de Amon, não deu ouvidos a essas palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres filhos a Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será o Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim, Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a via, rasgou suas vestes e disse: a filha é minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu destes a palavra ao Senhor, faz de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e sorou as suas virgindades pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Ela não conheceu homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o Gileadita. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos o fogo da sua casa contigo. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livrastes, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas suas mãos, porque, pois subistes vós hoje para combater contra mim. E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera lhes: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixe-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe dizia: disse, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele
e o degolavam no Vals do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil homens. E Jefité julgou a Israel 6 anos, e Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades. E depois dele julgou a Israel Ibsa de Belém, e tinha depois dele julgou a Israel Ibsa de Belém. E tinha este 30 filhos e 30 filhas, que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon, Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, Zebulonita, e foi sepultado em Arjolom, na terra de Zebulon. E depois que julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgava sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, e o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu para sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à sua mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim o meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de alimentos, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando a Manoá, sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá, a sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu
obedeceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e a Estaol. Vamos agora para o capítulo 14. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus daquele incircunciso? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e, chegando às vinhas de Timnate, eis que o filho do leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor apossou-se dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o visse, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos o fogo a ti, a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossares do que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe declarei, e tu a declararei a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que no 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão aos homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, que há mais forte do que o leão? E ele lhe disse: se vos não lavrasseis com minha novilha, nunca tereias descoberto meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se sua ira e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo de número 14 do livro de Juízes. Deus te abençoe. Voltaremos amanhã para prosseguirmos a nossa jornada de leitura da palavra de Deus.